Boa noite, povo de Deus. A paz seja convosco. Amém? Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho muito carinho por essa igreja, tenho muito carinho por esses pastores. E para mim é uma alegria estar aqui com essa flor, que é a pastora Rita. Um doce de pessoa, uma pessoa que a gente acaba aprendendo bastante, né? Com o exemplo de vida dela. Eu estou muito feliz de poder participar desse momento, viu, pastora? Irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, nós vamos fazer a leitura do versículo 22 ao 32. Andando sobre o mar. Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar, e ali ficou até tarde da noite. A minha tradução na Bíblia, a mensagem, então está um pouquinho diferente de vocês, tá? O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí, andando sobre a água também. Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem, o que aconteceu com você? Até aí, irmãos. Amém? Irmãos, essa passagem lá em Mateus, né, que Jesus anda sobre as águas, foi um dos grandes feitos de Jesus. Sabe, eu vejo como um milagre. Imagina bem, uma pessoa andar sobre a água, as águas. Jesus andar sobre as águas já é um grande feito, né? Imagina um homem comum, como nós, né? Pedro, ele andou também. Esse foi um grande milagre, né? Então, mexe muito comigo essa passagem. Eu não sei, quem aqui já viu o mar à noite? Quem já viu o mar à noite ou já entrou na água à noite? Dá medo, não dá? É terrível, né? Então, agora imagina um mar revolto, né? O lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia. Imagina esse mar, né? Essas águas agitadas com o vento e levantando o barco. Deve ser terrível, né? E Jesus andou sobre ela. Jesus, ele podia muito bem ter acalmado a tempestade, né? Ele é dono do tempo, não é? Ele pode fazer chover, pode fazer dar sol, pode fazer o sol parar. Ele é dono do tempo, mas ele não fez isso. Ele fez com que continuasse aquela tempestade. Sabe por quê? Ele não faz nada sem propósito. Jesus quis mostrar para nós, para o homem, que é possível vencer a tempestade passando por ela.
Tem uma certa contradição, né? Passar pela tempestade vencendo. Irmãos, Jesus, Ele quis nos ensinar. Ele quis nos ensinar que nós podemos passar, vamos colocar os nossos problemas sendo a tempestade do dia a dia. Ele nos ensinou que nós podemos estar, sim, passando por problemas, por tempestades. Nós podemos até não fugir da tempestade. A tempestade continua, mas nós podemos atravessar e sair vitoriosos, ainda que existam os problemas, amém? Foi isso que Ele fez. Jesus, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele quer trabalhar em nós, Ele tem os seus propósitos. Para ilustrar melhor, imaginem lá Daniel, né? Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova. Daniel foi para a cova dos leões. Ele livrou Daniel na cova. Amém? Muitas vezes você pensa, poxa, estou passando por um problema. Nossa, essa tempestade, esse problema na minha vida, eu estou passando por ele. Eu quero que o Senhor me livre, tire esse problema. Mas Jesus, muitas vezes, Ele permite você passar pelo problema, porque Ele quer fazer você vencer lá no problema. Jesus não livrou Daniel da cova, mas Ele livrou Daniel na cova. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aquela fornalha, né? Deus não livrou aqueles homens de irem para a fornalha. Eles foram para a fornalha. Ele não livrou da fornalha, mas Ele livrou na fornalha. Oh, Deus maravilhoso. E talvez você esteja passando por algum problema. Talvez a sua família esteja com problema. Talvez o seu filho esteja com algum problema, sua filha. Talvez o médico tenha dado um diagnóstico ruim para você. Talvez você tenha tido que passar por uma cirurgia. Deus permitiu. Ele permitiu. Ele não tirou aquele problema. Ele pode também, mas como eu falei, Ele tem os propósitos. Se Ele permitiu que você fosse para aquela cirurgia, é porque Ele queria te livrar lá. E quando nós passamos por momentos assim, irmãos, de tempestade, de problemas, estamos passando por ela, a nossa fé, ela é acrescentada. Nós crescemos mais na fé, porque nós exercitamos a fé. Porque muitas vezes Deus quer que nos usar para falar para aquelas pessoas que estarão passando por aquele problema. Olha, Ele pode te permitir que vá para esse problema, que você tenha esse problema, mas Ele vai te livrar. Então Deus não faz nada sem propósito. De repente, Jesus, os discípulos estão apavorados. O que Ele fala para eles? Estou aqui, não temas. Olha que coisa maravilhosa. Na tempestade, Deus falou assim, Jesus falou assim: não temas, estou aqui. Nesse problema que você pode estar vivendo, nos problemas que você já passou, pode ter certeza que o Senhor esteve ali com você. Ele diz para você que está vivendo algum problema ainda, alguma situação, para você que está passando por alguma tempestade, não temas, eu estou aqui. Isso, irmãos, isso nos tranquiliza, saber que Ele está conosco, porque Ele falou que estaria com a gente até o final dos séculos. É promessa dEle. Se Ele prometeu, não vamos duvidar da palavra dEle. O Senhor é com você em toda a situação, não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins, principalmente. Paulo disse, é na fraqueza que me sinto forte. E é verdade. É diante dos problemas que nós nos fortalecemos,
que a nossa fé é renovada. Pode ver, quando nós estamos com algum problema, nós buscamos mais a Deus, nós oramos mais, nós jejuamos mais. Olha aí, por isso Paulo falou, é na fraqueza que me sinto forte. Busque ao Senhor. Se Ele está permitindo você passar por alguma situação, pode ter certeza, Ele está ali com você e Ele vai dar vitória para você, amém? Glória a Deus. Irmãos, não pensem que você que está passando por um deserto, não pense que você vai ficar nesse deserto. Você está passando. O deserto não é lugar de morar. Ninguém, vocês já viram alguém construindo casa no deserto? Não, né? Casa no deserto. Por quê? Porque deserto é lugar de passagem. Você não vai ficar no deserto. O Senhor é com você. Ele está ajudando você a atravessar o deserto. Se você for trazer à memória quantas situações que você já viveu e o Senhor já te livrou, quantas coisas. Por isso eu gosto muito daquele versículo lá em Lamentações, que fala: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Se porventura você estiver passando por alguma dificuldade, pensa nas coisas que Deus já fez na sua vida. Traga à memória tudo aquilo que Ele já fez. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós imaginamos. Amém, irmãos? Ele é fiel à palavra dEle. Nós vemos Pedro, né? Pedro era um homem impulsivo. O temperamento dele é sanguíneo, às vezes colérico, né? Um pouco colérico também. Então Pedro, no ímpeto, fala aqui na palavra de Deus, no impulso, ele falou: Senhor, se for o Senhor, me permita que eu ande sobre as águas também. Aí Jesus disse: venha. E Pedro saiu andando sobre as águas. Mas de repente, o que acontece? Pedro afunda. Pedro afunda. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de olhar para Jesus. Às vezes a gente está bem, poxa, não, eu tenho vitória, eu vou ter vitória. Olha, esse domingo Deus falou comigo, eu vou ter vitória, eu sou mais que vencedor. Mas de repente, na segunda-feira, vem aquele problema, aí você já esmorece, você para de olhar para Jesus. Foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro, ele estava andando tranquilamente, né? Olhando para Jesus e andando sobre as águas. De repente ele afundou. Sabe por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus e olhou a tempestade. Que muitas vezes acontece isso com a gente. Nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o problema, para a tempestade. Nós olhamos para a nossa família que está com problema. Nós olhamos para o nosso problema financeiro. Nós olhamos para aquela situação. Nossa, o médico falou isso, falou que eu não estou bem, que eu estou com isso. E nós ficamos olhando para aquilo. Que você possa tirar os olhos do problema. Olhe para Jesus, olhe para Ele. Olhe para Ele, que você não vai afundar. Esse problema não vai te vencer. Você vai vencer com Jesus. Lembre-se que Jesus diz: eu estou aqui. Eis que estarei com você até o final dos séculos. Ele é com você, não tema. Olhe para Ele. Pedro, ele saiu no ímpeto. Como eu falei, ele era impulsivo, né? Nós conhecemos algumas coisas que aconteceram com Pedro, né? Como tirar a orelha lá do soldado, né? Foi no ímpeto, no impulso ele foi e fez isso. E agora também, para andar sobre as águas, no ímpeto ele já saiu. E eu imagino que se ele tivesse falado para alguém, para um
discípulos, né, dos apóstolos que estavam ali, eu imagino eles falando assim para ele: imagina, Pedro, que isso? Você não vai conseguir. É só o mestre que vai andar sobre as águas. Quem é você para fazer isso? Não vá. Você vai afundar, você vai morrer. Eu imagino, e Pedro não teria nem saído, né? Mas Deus usa muito de Pedro para nos ensinar, né? Para nos ensinar que nós temos que pular nos braços dele. Não, Jesus, eu não vou ouvir ninguém. O médico está falando isso, está dando esse diagnóstico para mim. Eu não vou ouvir, eu não vou ficar pensando naquilo que o médico falou. Ah, aquela vizinha está falando que o meu marido não tem solução. A minha filha, o meu filho não tem solução. Eu não vou dar ouvido. Eu vou ouvir o que Deus fala. E o Senhor fala na palavra dEle. Ele fala que nele nós somos mais que vencedores. Que Ele é conosco em todos os momentos. Que é para buscar a Ele que nós vamos achar. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, olhem para a palavra do Senhor. Orem a palavra do Senhor. Olha para Ele. Eu vou contar aqui uma historinha para ilustrar isso que eu estou falando. É uma história, tá? Alguns sapinhos, caíram numa lata de leite. Naqueles latões lá em Itajubá, tem muito desses latões. Vocês já viram, né? Aquelas latas de leite compridas. Então caíram alguns sapinhos ali. E os sapinhos começaram a pular, tentar sair, mas a lata era muito alta. Não estava cheia, não. Estava mais ou menos pela metade. Mas eram sapos pequenos. E eles tentavam pular e não conseguiram. Eles morreram. Ou melhor, um não morreu. Um ficou ali pulando, sem parar. Ficou um tempo bom pulando. De repente, sabe o que aconteceu? O leite coalhou. O leite coalhou, ele ficou duro. Aí o sapinho conseguiu pular e sair da lata. Aí o pessoal lá fora, né? Tinham sapos lá. E começaram a falar: mas como será que ele conseguiu? Os outros todos morreram, caíram tantos sapos, só esse que sobreviveu. Ele insistiu tanto, ele ficou pulando tanto, que o leite acabou coalhando. E ele pôde sair. Sabe o que aconteceu? O pessoal lá fora, os sapos, começaram a gritar, falar, e os outros ficavam ouvindo. Nossa, vão morrer, e não tem como sair daí, cair nessa lata é muito funda. E eles foram ouvindo isso, foram perdendo as forças. Mas aquele sapinho que conseguiu, que insistiu, ele era surdo. Por isso ele não morreu. Então, irmãos, nós temos que muitas vezes, na maioria das vezes, não dar ouvido às pessoas que estão à nossa volta. Você já viu quando você conta alguma coisa para alguma vizinha? Ai, estou sentindo uma dor tal, nossa, estou sentindo um problema, não estou conseguindo respirar direito. Aí já vem a vizinha e fala: é Covid, cuidado isso aí. Nossa, estou com dor do lado. Olha, cuidado, hein? Uma amiga minha morreu disso aí, sentiu dor, sabe? Vocês sabem que é assim, né? Quando a gente conta alguma coisa para alguém, aí a pessoa vem falando coisas, usando exemplos de outras pessoas, e a gente vai ouvindo aquilo e vai ficando encabulado, né? Então, busca na palavra de Deus, não dê ouvido. Minha filha, meu filho estão me dando trabalho. Nossa, pois é, um amigo meu, um parente meu também tinha filho que fazia essas coisas e acabou morrendo aí, mataram o filho dele, sabe? Sempre falando coisas negativas, aí você vai colocando aquilo dentro de você. Bem que a palavra de Deus fala pra gente muitas coisas que a gente não deve ficar falando, né? E é mesmo.
sabe? Porque as pessoas vão ouvindo e vão jogando coisas negativas. Quantos sonhos você já deve ter tido, que você contou para uma pessoa, e a pessoa, você não vai conseguir, isso aí é muito difícil, e começa a colocar obstáculos. Então que você seja, que nós sejamos como esse sapinho, que a gente possa não dar ouvido às coisas negativas, que nós possamos dar ouvido a isso aqui, ó gente, a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. É na palavra que nós encontramos resposta para os nossos problemas. É na palavra que Deus fala conosco. Gente, de 100 passos que tem entre você e Deus, 99 passos Deus dá. Deus já deu até. Mas tem um passo, irmãos, que nós é que temos que dar. Deus, Ele respeita. Ele nos respeita. Então, Ele dá 99 passos. A maioria dos passos Ele já deu. É só um que depende de nós para chegar até Ele. Fico feliz de ver que vocês, que para aceitar, para ter a salvação, vocês deram esse passo até Ele. Vocês têm Ele hoje com vocês. Então não temam. O Senhor é com cada um de vocês. Vocês que se achegaram a Ele, que deram esse passo. E continuem dando passos até Ele, em cada problema da sua vida, em cada situação, que você possa buscar a Ele, que você possa pedir resposta para Ele. Tem problema? Tem. Está passando por ele? Está passando. Tudo passa. Você está passando por ele. Você não vai ficar nesse problema. Como eu falei, deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Você está passando pelo deserto, mas você vai sair dele, porque o Senhor é com você. Não esqueça que Ele falou isso para Pedro, mas Ele quis dizer para nós, para os discípulos lá no barco: não temam, não tenham medo, eu estou aqui. O Senhor diz para você nessa noite: não temam, eu estou aqui. E eu vim aqui hoje, nessa noite, para confirmar isso aí. Pastora Rita está fazendo mais um ano de vida. Tenho certeza que ela sentiu esse Deus. No momento da tempestade, ela caminhou sobre as águas. Ela não olhou para o problema, ela venceu. Ela foi andando, ela foi enfrentando os problemas. Ela foi enfrentando a doença, a tristeza. E ela chegou aqui, está comemorando mais um ano de vida. Bonita! Oh, glória! Continua bonita, esse sorriso, alguém falou do sorriso, acho que foi a irmã Valdirene, Falou do sorriso que encanta, que cativa, que dá alegria. E isso é bom demais. O coração alegre serve de bom remédio. Coração alegre formoseia o rosto. Que nós possamos ser assim. Nós temos aqui um exemplo, de mulher batalhadora, de mulher vencedora, que passou momentos tristes, momentos difíceis, passou pela tempestade, passou e chegou, num lugar onde Deus, chegou no oásis, sentindo a presença de Deus, sentindo Deus cuidando dela, curando a cada dia, e hoje ela está aqui. Deus permitiu, mas Ele tem propósito em tudo. Ele podia ter tirado, como Ele podia ter acalmado a tempestade lá, para mar, fica calmo. Ele podia ter feito isso, mas Ele tinha propósitos. Mas Ele queria usar dela como um testemunho de vida, um testemunho de pessoa que vence, de pessoa que enfrenta a tempestade, mas sabendo que o Senhor é com ela, que o Senhor estava ali com ela, e Deus deu vitória. A senhora é um exemplo de vida para mim, viu, pastora? É um exemplo de vida para nós, amém, irmãos? Oh, glória a Deus.
Amém? Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade.